A princípio sim, né? Parece que era só um mal entendido, porque na verdade a Arena não conseguiria cortar o gramado na véspera do jogo e conseguir mantê-lo para outro dia, porque eles têm que fazer os reparos justamente pela agressão que tem no dia do treino. Então chegou-se a um consenso de que fazer na antivéspera daria tempo, né, de manter o mesmo corte para o jogo, dando aos jogadores aí a sensação de que nada mudou, entendeu? Dava antivéspera para o horário do jogo, a ideia é que se mantenha exatamente aquilo que se observou durante o treinamento. Primeiro com relação ao jogo de domingo, eu acho que, como todo jogo do brasileiro, ele é decisivo, né? E a gente viu exemplos aí, por exemplo, o Sport ganhou 3 seguidas, já foi lá para estava na zona de rebaixamento, ganhou 3, já foi para a zona Libertadores. Quem foi o Atlético Paranaense da mesma forma. Então, eu tenho tentado, pelo menos enquanto eu estou aqui, passar para os atletas a importância do jogo a jogo, sabe, Sérgio? Porque o prognóstico ele não vale de nada se a gente ganhar agora domingo e depois temos 2 fora e não pontuar. A gente já volta de novo para aquela zona de perigo. Então acho que o importante é manter uma regularidade, né? Sempre tentar somar pontos, não ficar muito tempo sem somar pontos e fazer valer o mando de campo. Acho que isso é fundamental. E o Bahia, pelo retrospecto que tem, não nesse campeonato, que ficou 5 jogos sem vencer na Fonte Nova, mas o histórico da vida do Bahia sempre foi jogar muito forte dentro de casa. Então, domingo eu tenho certeza que o torcedor vai bater o recorde de público do campeonato e isso vai ser fundamental para a gente encontrar um adversário, aproveitando sua segunda pergunta, um adversário que sem dúvida nenhuma vem por tudo ou nada. Ele tem 2 derrotas consecutivas e a gente sabe como é a cultura do futebol. Se perde a terceira e já começa a crise, aí já é treinador ameaçado. Então acho que o Botafogo vem mais agressivo do que foi contra o Flamengo. Isso é o próprio depoimento do Jair Ventura depois do jogo, falando sobre isso, que precisava ser um pouco mais agressivo, então eles devem sair um pouco mais para o jogo. Tem a volta do Pimpão, que é um jogador fundamental no esquema tático deles, e a gente vai tentar aí, logicamente, assim como os outros adversários que a gente já encontrou, neutralizar o que a gente acha de forte, e esse é um assunto interno que a gente já tem conversado, e tentar melhorar no aspecto quando tiver a posse da bola, né? O treinamento ontem foi com relação a isso, da importância da gente tentar propor o jogo também, pelo fato de jogar em casa. Vamos tentar fazer isso com sabedoria no jogo de domingo para tentar vencer. A gente fez já a programação toda, tivemos a semana inteira de reuniões, comissão técnica, o Diego Serri, que é um cara fundamental nesse trabalho, fisiologistas, preparadores físicos, auxiliares, todo mundo envolvido, todo mundo opinando, os próprios jogadores também foram ouvidos e a gente já está com a programação toda pronta até a volta para o jogo do dia contra o Atlético Goianiense. Acho que na segunda-feira isso já deve já ser passado para vocês, mas falta questão de detalhezinhos, mas já está tudo programado, independente se eu ficar ou não. Logicamente que com a chegada do treinador aí vai depender dele, mas eu ficando já está tudo programado até o jogo do Atlético. Eu não gosto de trabalhar sobre hipótese, né? Eu gosto de, se tivesse que decidir, talvez eu já tinha decidido, mas eu não gosto de trabalhar sobre hipótese. E aquilo que eu tenho passado para os atletas, eu tenho levado comigo. Cada jogo, pensando no próximo jogo. Como eu falo sempre, tenho repetido, eu sou funcionário do clube, tenho me dedicado muito ao Bahia, praticamente 24 horas do meu dia dedicado ao Bahia. Quando eu não estou com o Bahia, eu estou com meus filhos, vendo jogo, assistindo adversário, vendo o nosso jogo. Assisti o jogo do Vasco 3 vezes já, nosso contra o Vasco. E tenho trabalhado, né, desse jeito, sabe? Me dedicando integralmente ao Bahia, pensando no melhor para domingo. O que vai acontecer segunda-feira já não sei o que pode acontecer, mas é isso, estou tranquilo pensando nesse jogo contra o Botafogo. Tenho esgotado meus esforços pensando nesse jogo. A partir do que vai acontecer, a gente pensa a partir de segunda-feira. No começo, logo que eu assumi, é lógico que a minha preocupação maior era organizar a equipe defensivamente, né? Principalmente com relação à parte das 2 linhas de 4, a organização na hora de marcar, e isso eu tenho tentado a cada dia que passa. Com relação à parte ofensiva, a gente precisa ter uma melhora, como eu falei na pergunta anterior, a gente precisa principalmente quando tiver que propor o jogo, ter o discernimento da hora de atacar com velocidade e a hora de manter e reter a posse de bola. A primeira a gente tem feito muito bem, que é essa transição ofensiva. A segunda a gente tem que melhorar
E aí, talvez esse período aí depois do jogo do Botafogo seja o período ideal para a gente buscar essa melhoria, buscar essa evolução para poder ter um time equilibrado. Tive 19 anos, 20, já estreiei no profissional e sei o quanto é difícil você carregar um peso, principalmente o time não estando tão bem. A gente estava na época a 1 ponto só da zona de rebaixamento, tinha um jogo decisivo contra o São Paulo, que eu tinha a possibilidade do Juninho, porque o Matheus Reis foi suspenso, eu tinha o Juninho e tinha a volta do Armeiro. Em função da pressão que existia e buscando uma evolução dentro do time, a gente não estava num momento bom, não vinha jogando bem, eu optei pelo Armeiro justamente pela experiência dele no jogo contra o São Paulo. Depois teve a volta do Matheus Reis, eu usei o critério, porque ele saiu do time por suspensão, automaticamente voltou e jogou contra o Atlético Paranaense. Quando eu percebi que o time já estava numa evolução, numa melhora, e tinha essa possibilidade de usar o Juninho agora no domingo, e logicamente que o dia a dia dele me deu essa condição, e principalmente aquela entrada contra o São Paulo, que ele entrou e foi muito bem, naquele momento eu achei que era a hora certa de poder utilizá-lo. Fez um bom jogo, um jogo consistente, um jogo muito responsável, né, taticamente, mas tem muito a evoluir ainda. A gente tem que ter muita calma, porque é um jovem, né, é um jovem prata da casa, um menino muito bom de cabeça, um menino trabalhador, mas que tem muito chão para percorrer ainda, e a gente espera que essa evolução seja gradativa para que não se perca esse time, para que ele não fique no meio do caminho. E eu aproveito para convocar o torcedor, né? Principalmente pelo fato do time contra o São Paulo, por exemplo, fez um segundo tempo muito bom, e aí contra o Vasco já fez uma partida mais equilibrada, já fez uns 90 minutos mais equilibrados, e isso acho que transmite ao torcedor essa confiança que talvez estava faltando. Então é nisso que a gente se apega, é nisso que a gente busca, para que o torcedor venha, confie. Pô, domingo contra o Vasco, fazia tempo que eu não via o torcedor tão feliz, tão contente, e eu acho que essa força, essa energia do torcedor, ela é fundamental para quem está ali dentro do campo. Então a gente espera que isso aconteça, que o Bahia bata esse recorde. Nós temos o exemplo do São Paulo, por exemplo, no jogo que foi das 11 da manhã, que o São Paulo contra o Cruzeiro, a força da torcida do São Paulo no Morumbi foi fundamental para aquela virada. O São Paulo na zona de rebaixamento. Então acho que é um exemplo bom de como o torcedor faz a diferença quando ele apoia, quando ele incentiva, e é o que o torcedor do Bahia tem feito no jogo do São Paulo e fez no jogo do Vasco, e a gente espera que ocorra o mesmo contra o Botafogo. Bahia! Bahia!